Você conhece todos os simbolismos da bandeira do Brasil? O motivo das cores, o significado das estrelas e da posição de cada uma delas, e a origem da expressão ordem e progresso? E se você conhece algum deles, será que realmente conhece a história verdadeira ou só uma lenda? As cores, por exemplo, eu já te adianto que não tem nada a ver com as riquezas naturais do nosso país. Meu nome é Henrique Caldeira e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de mais nada, se você gosta de história e humanidades em geral e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aí para ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Então, uma das ideias mais difundidas sobre o significado da nossa bandeira é que as cores presentes nela representam as nossas riquezas naturais. O verde representaria as florestas, o amarelo representaria o ouro e às vezes o azul também aparece na história representando a água. Só que por mais que realmente nosso país seja riquíssimo no aspecto natural, e esse patrimônio de fato mereça grande valorização, preservação e cuidado, as cores da bandeira não têm nada a ver com isso. Na verdade, essas cores estão presentes na bandeira nacional desde os tempos do Império e representam, desde aquela época, nada mais nada menos do que as famílias imperiais. O verde vem do brasão de armas da Casa de Bragança, que era a casa de Dom Pedro I, e o amarelo vem do brasão de armas da Casa de Habsburgo, que era a casa de Dona Maria Leopoldina, mulher de Dom Pedro. Inclusive, a bandeira imperial, originalmente, nem foi planejada como bandeira do Brasil, e sim como estandarte do próprio Dom Pedro I, príncipe do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E nela você já pode ver o verde, o amarelo e no centro o brasão de armas da família. A única diferença dessa bandeira imperial, que nada tinha a ver com o Brasil necessariamente, e a bandeira atual, nacional, republicana, é exatamente esse centro. Onde antes estava o brasão, agora está o círculo azul com as estrelas e a frase. Então vamos avançar para ver como que funcionam esses elementos aí, o que eles significam, né? Primeiro então, o que é o azul? Bom, como as várias estrelas espalhadas por ele já indicam, esse azul representa o céu. Mas não qualquer céu, e sim o céu visível no Rio de Janeiro, às 8h30 da manhã, do dia 15 de novembro de 1889, no exato momento da proclamação da República. Daí a posição das estrelas, que estão organizadas como constelações, com magnitudes e distâncias relativas que remetem à configuração do céu nesse momento histórico específico. E claro, não só essa configuração tem um significado, mas também cada estrela em si mesma significa alguma coisa. Como no caso da bandeira dos Estados Unidos, cada estrela representa um estado, ou melhor, uma unidade federativa, para não excluir daí o Distrito Federal. A primeira versão da nossa bandeira atual, diga-se de passagem, tinha menos estrelas do que tem hoje. Eram 21, por causa da divisão dos estados até então. Em 1960, a bandeira foi atualizada para 22 estrelas, depois, em 1968, para 23 estrelas, e finalmente, em 1992, para as 27 estrelas que estão aí atualmente. Você pode ver na tela aí, inclusive, qual estado exatamente é cada estrela. Enquanto você vê aí, deixa eu acrescentar um detalhe. Há uma lei ainda vigente que diz que no caso de um estado surgir ou ser suprimido, as modificações pertinentes deverão ser feitas na bandeira, colocando ou retirando uma estrela. Beleza, agora que você já identificou todos os estados aí, eu vou colocar também quais são as constelações presentes na bandeira. Essa disposição que aparece aí foi calculada pelo astrônomo Manuel Pereira Reis, do Observatório do Rio de Janeiro, mas hoje em dia há infinitas queixas dos astrônomos sobre a imprecisão desses cálculos. Seja como for, a bandeira do Brasil é a única no mundo que leva a astronomia a sério nesse nível para representar as posições científicas aí das estrelas na sua bandeira. Bom, agora que a gente já entendeu o porquê das cores e das estrelas, ficou faltando só entender essa frase, né? Ordem e progresso, que pode soar meio genérica se não for entendida dentro do seu contexto filosófico. Então, essa frase é a adaptação de um lema do filósofo francês Auguste Comte, que originalmente foi expresso na seguinte forma: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. A ideia aí, primeiramente, era de que numa sociedade ideal, as ações individuais deveriam ser orientadas pelo amor, que Comte entendia como sendo o sacrifício da própria vontade em benefício do outro e do bem comum. Outro lema dele, nesse sentido, era viver para outrem, e a própria palavra altruísmo, que tem esse significado de viver para o outro, também foi popularizada por ele. E segundo Comte, essas ações orientadas pelo amor deveriam idealmente se realizar em uma situação de ordem, onde teriam maior eficácia.
Nesse ponto, o Conte se opunha às propostas politicamente revolucionárias do seu tempo, que buscavam estabelecer uma sociedade melhor a partir de rupturas bruscas ou violentas com o passado. E é aí que entra o último ponto do lema Amor, Ordem e Progresso, que é que o destino de qualquer civilização motivada pelo amor e baseada na ordem seria o progresso. Para Conte, o progresso era um fato inevitável do desenrolar da história. Toda a história da humanidade era vista como uma história de progresso, apesar dos pesares. Mas quanto mais amor e ordem, mais favorável seria a situação para que esse progresso ocorresse. Toda essa reflexão e esse lema que a condensa, fazem parte e se inserem na tradição filosófica que ficou conhecida como positivismo e que teve fortemente presente entre algumas figuras-chave da proclamação da República e, consequentemente, da idealização da bandeira nacional. Mas, vale dizer, não eram todos nesse contexto que aprovavam essa escola de pensamento. Para Venceslau Escobar, por exemplo, que era um liberal de São Paulo, essa história de abdicação radical da própria vontade em benefício do bem comum, que acabava se confundindo com o Estado no final das contas, não estava com nada. Tanto é que ele propôs essa bandeira aí sem o lema positivista de Auguste Comte. Essa proposta acabou não indo para frente, mas no final das contas, o lema Ordem e Progresso foi se tornando tão corriqueiro e automático que hoje em dia cada um entende ele da forma que quer e não parece lá estar tão carregado de reflexões filosóficas ou coisa do tipo. Ou você acha que tá? Comenta aí o que você acha sobre esse elemento da bandeira e sobre os outros também, Você aprendeu que as cores faziam referência às riquezas nacionais e já tinha parado para pensar sobre o significado das estrelas? Vamos ver aí nos comentários quais ideias sobre a bandeira nacional têm circulado mais aí no imaginário atual. E é isso, se você gostou do vídeo, também não deixe de clicar no gostei e se inscrever no canal, que é muito importante para ajudar a circular esse tipo de informação aqui na internet. Muito obrigado por assistir e até o próximo.